Olá, alunos! A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje nós vamos estar dando início à nossa videoaula na lição 4 da nossa apostila do módulo 2. Estaremos falando sobre a criação dos filhos. A semana anterior nós lemos sobre a vida sentimental e hoje nós vamos estar falando sobre a criação dos filhos, né? Nós vamos aprender sobre esta lição o que Deus fala neste assunto e iremos chegar à conclusão se os nossos pensamentos estão corretos. Então vamos lá, acompanhem comigo na apostila. Todo casal devidamente casado, ele já está habilitado por Deus desde o primeiro dia de casamento, ao conceber e gerar uma criança. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. Esta é uma ordem do Senhor, porém deve ser observada com cautela, pois o Senhor requererá de todos os pais o tipo de educação e exemplo dados aos filhos. Cremos que o casal deve ter pelo menos um filho. A quantidade de filhos ou filhas é um assunto para ser abordado e analisado de acordo com a capacidade física, financeira e emocional dos cônjuges. O Senhor é Pai e, através das suas atitudes, ensina aos seus filhos a maneira de proceder corretamente. Sendo assim, o Senhor espera que os pais façam o mesmo. Podemos concluir que o casal só deve ter filhos se houver condição de ambos os cônjuges darem um bom exemplo para essas novas vidas que nascerão. Logo, o casal deve esperar ter uma estrutura espiritual, emocional e financeira. Agora vamos ver no tópico 2. Ainda na folha 39 da lição 4. Como evitar ter filhos? O casal deve consultar um médico e decidir o método anticoncepcional mais adequado. Deve-se tomar cuidado para não optar por algum tipo de método abortivo. Jamais o aborto é uma saída para os casais que não querem ter filhos, pois quem o faz está destruindo uma vida, e se essa pessoa não se arrepender, será destruída. A hora certa de ter filhos. Após os cônjuges perceberem que há condições para criarem um filho, ou mais de um, pois podem vir gêmeos, eles devem sentar-se e entrar em concordância sobre cessar o uso de anticoncepcional. O desejo de ter filho ou filha deve ser algo dos dois, e não somente de um. Deus quer a concordância, pois nenhuma criança que sentiria bem em vir num lar onde há rejeição por parte de um dos genitores. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 até o versículo 30. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. O casal, chegando a uma concordância sobre a questão, devem fazer uma oração pedindo
Ao Senhor que se cumpra a sua promessa, que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 4. Bendito o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Lembre-se de que sem Jesus, sem a palavra de Deus, não podemos fazer nada. Então nós chegamos à conclusão de que Deus ele está nos orientando na palavra dele, como a gente ter os filhos a hora certa, né? E como evitar ter os filhos, porque nós sabemos, né, que hoje no mundo que nós vivemos, muitas pessoas elas tomam a decisão errada, né, de terem filhos antes de se planejar, antes de ver, de orar ao Senhor, como está escrito aqui, que o casal, ele, em concordância, né, eles fazem a oração pedindo ao Senhor que se cumpra a promessa dele na vida do casal. E às vezes o casal, antes mesmo de orar, de ler a palavra do Senhor, eles vão lá e têm os filhos, né? E aí depois eles não sabem como lidar com essa situação. Eles estavam despreparados naquele momento. Vamos ler agora a bênção de Deus sobre os filhos. A bênção de Deus sobre os filhos começa no ventre materno, quando o bebê ainda está sendo formado. A Bíblia fala que Sansão e João Batista foram chamados por Deus desde o ventre materno. No livro de Juízes, capítulo 13, versículo 5, Deus disse à mãe de Sansão: porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Já em Lucas, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 15, o anjo do Senhor disse a Zacarias, pai de João Batista. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. A Bíblia contém outros exemplos de pessoas que foram chamadas e consagradas por Deus desde o ventre materno, como é o caso do profeta Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Um embrião já é uma vida muito valiosa para Deus. Desde a concepção, o bebê começa a ser formado e a receber instruções, tanto que ele é capaz de reconhecer a voz da mãe, mesmo estando no ventre dela. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Deus nos deixou filhos e filhas, como uma herança que devemos amar e cuidar. Conselhos práticos para os pais. Lembre-se de que o Senhor é o nosso Pai. Siga os seus conselhos, pois Ele é um Pai perfeito. Levar a palavra para o interior dos filhos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te.
Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 e 7. Ensiná-los. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Dar um bom testemunho, temor do Senhor. No livro de Salmos, capítulo 128, versículo 1 até o versículo 3. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebanho da oliveira, à roda da tua mesa. Salmo 128, do 1 até o 3. Agora nós vamos ler João, capítulo 5, do versículo 19 e 20. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquele que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Embora este trecho do Evangelho de João se refira ao fato de Jesus dizer-lhe ser Filho de Deus e fazer apenas o que ordenara ao Pai, podemos aplicá-lo a uma relação comum entre o pai e mãe e o filho. Os filhos geralmente buscam seguir o exemplo dos pais, que precisam dar bom exemplo. O fato de o texto bíblico falar de pai não se deve excluir a mãe, pois a mãe é também exemplo a ser seguido pelo filho e pela filha, e precisa dar um bom testemunho. Repreendê-los quando necessário. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filhos há que o Pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornados participante, logo sois bastardo, e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhores lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de justiça. Hebreus capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 11. Todo pai, ele deverá exercitar a paciência aos filhos. Com este trecho de Hebreus, nós aprendemos que tanto a disciplina dos nossos pais, como a disciplina do nosso Pai Celeste, serve para nos formar e nos edificar. Impor uma disciplina. Não retires da criança a disciplina, pois se fustigares com a vara, não morrerá. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 13 e 14. A vara, o significado na Bíblia, é a palavra de Deus. As palmadas são necessárias, não podemos espancar as crianças, né? Mas Deus, ele fala que nós temos que corrigir as crianças com a vara, porque ela não morrerá. As palavras de Deus, né, tem que ser faladas às crianças para que eles venham aprender.
Este versículo, ele não significa que é permitido os pais espancar os seus filhos com varas ou cometer violência contra a criança, mas ensina que as palmadas fazem parte do aprendizado e servem como disciplina e limite para a criança na formação dela. Lembrá-los dos grandes feitos do Senhor. Disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outro. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo capítulo 3, versículo 15. Deus deve ser lembrado por seus feitos e maravilhas de geração em geração. Aqui o Senhor nos fala que nós devemos ensinar a palavra, às crianças, desde pequena, para elas, lá quando elas estiver já mais adulta, elas vão se lembrar dos feitos do Senhor e das maravilhas que Deus fez. Como nós lemos mais atrás, Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. É o caminho do Senhor. Demonstrar amor e saber perdoar. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, nós lemos assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Não provocar ira dos filhos. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, e vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Elogiá-los. Isso aumenta a autoestima. Não adianta apenas exigir dos filhos e das filhas e apontar os seus defeitos. É necessário também elogiá-los quando eles merecem. Deus elogiou seu Filho amado Jesus. Devemos aprender com ele a elogiar os nossos filhos ou as nossas filhas quando for necessário. No livro de Lucas, capítulo 3, versículo 22, diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo, ou o que me traz muita alegria. Estes são alguns conselhos que poderão ajudar os pais a entender quais são os parâmetros de uma educação cristã e sadia para os filhos. Todo o tema relacionado nesta lição é uma luz para quem ainda vai ter filhos ou para aqueles que os têm ainda pequenos. Na próxima lição, veremos o que fazer quando os filhos já estão crescidos. Então, aqui nós vemos, o que Deus ele falou para cada pai e mãe, os conselhos práticos que Deus está dando para os pais, como eles devem agir com os filhos, Ele deve repreender quando for necessário, mas ele também deve elogiar o filho, Porque não é só repreender, não é só achar crítica no filho, mas também elogiar, como o nosso próprio Deus elogiou, a Jesus. Então, que fique para todos os pais, essa lição que o Senhor nos ensinou, dentro da palavra dele, como nós educar os nossos filhos. E para os filhos, Deus ele deixou um primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12.